E aí galera, aqui é Kino Miller do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Assassin's Bride, que infelizmente entrou naquele limbo da montanha russa. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, fica assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso se dá pelos grandes cortes que tem na obra, então você não tem uma sensação de continuidade. Vai vendo aí coisas que pode ser boa, pode ser ruim. Mas enfim, o que acontece é que eu curti esse episódio, porém tem muitas coisas que devem ser pontuadas aqui. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso pessoal, nesse episódio a gente já começa vendo já uma lembrança. Lembrança essa que parecia ser bem relacionada com o protagonista. A gente vê um garoto que tem o mesmo estilo de cabelo dele, porém branco, e a gente sabe que ele tem a forma de cabelo branco quando ele está na forma de vampiro, e uma garota que parece ir muito com a professora, né? Que no caso sempre está junto dele ali, e até mesmo é a professora da própria Elise Angel. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que passado esse sonho bem turbulento e tenso, quem acorda ali tendo um pesadelo é a própria Mérida. E aí a gente vê que o protagonista tá lá ensinando ela, já tá treinando ela como ela deve se portar quando acordar sendo atacada e tal. Tempo vai, tempo voa. O que acontece é que a gente vê uma viagem, um acampamento que por sinal vai ser ali para um lugar que também tem relação com o protagonista e tem relação com a professora ali, a outra tutora. No caso, o interessante disso tudo é que a gente começa a ver que existe uma ligação do passado dos dois personagens. Isso é bom na minha opinião, porque eu gostaria e muito que o protagonista ficasse com uma outra adulta lá. Não gostaria que tivesse romance entre ele e a Merda. Por quê? Porque a Merda não é tão interessante, nem a Liz é tão interessante. Eu prefiro muito mais a outra mesmo. Ela parece ser uma personagem mais interessante e tem mais camadas a se trabalhar. As outras só são genéricas mesmo. E o que acontece é que a gente vai vendo que em certo momento, quando eles estão se preparando para ir, aparece lá a amiga dele pedindo para que ele seja o namorado dela. Todo mundo fica em choque, todo mundo fica chocado, porque é algo do nada assim, e ela simplesmente fala que isso se deve porque o pai dela quer porque quer que ela se case. Até já escolheu um noivo específico para ela e o casamento dela tá mais próximo do que tudo. E para enrolar o pai dela e até mesmo ele a force a casar, ela simplesmente pediu para que o protagonista se fingisse de namorado dela, pelo menos por enquanto. E o que ele faz? Não, eu aceito, de boa, não tem problema. Isso já é bem diferente do que a gente é acostumado a ver em qualquer obra japonesa. Quando a gente vê um anime, nunca o protagonista se finge de namorado, é difícil, mas já aconteceu em alguns outros também, como por exemplo o Neverland rolou isso, e está acontecendo cada vez mais essa questão dos protagonistas ajudar realmente fingindo ser namorado. E esse é um grande ponto de partida, né? Porque a partir daí pode realmente rolar algo de fato significativo entre os dois. E mano, com o tempo a gente vai vendo que ela fica muito agarrada com ele, e até ela gosta da ideia dele ser namorado dela. Provavelmente porque ela gosta dele mesmo. E eu acho que é porque o subconsciente dela faz com que ela queira ficar junto dele. Porque parece que aquela lembrança lá que vê aquele menino, no caso, meio que protegendo ou até mesmo perto dela lá, era ele. Então eles têm uma amizade ou algo do tipo. Porém ela não lembra de nada. Ele pode ser que lembre, porque realmente ele é bem cismado, ele fica meio se escondendo, fica meio bugado com as ideias. E aí a gente acaba vendo até mesmo que apareceu uma nova velha lá para encher o saco, para poder ficar babando Elise e tal, e whatever. Mas o importante de tudo é que se conhece o pai da personagem, ele chega lá, ele começa a falar com eles e tal. Ele parece ser bem legal, divertido. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, ele parece ser um cara um pouquinho mais bruto e até mesmo ruim. Porém, o que acontece é que ele é um grande cientista, é um cara famoso pra caramba, até cheio de ideias e tal. Onde até mesmo a gente acaba vendo um dos momentos que ele vai falar com o protagonista, e quando ele vai falar com ele, ele sente que já havia visto ele em algum momento e ele seria responsável por fazer uma chacina na cidade dele, e provavelmente deve ter a ver com a filha dele. E com o passar do tempo a gente vai vendo que vai acontecendo algumas coisas estranhas. Uma delas é justamente as garotas serem atacadas por alguém. E o que acontece é que nunca o protagonista está perto quando isso acontece. A menina é atacada, a menina desmaia, passa mal, e depois que ela passa mal, chega lá o protagonista de fininho e fala: o que foi que houve? E isso acontece mais de uma vez.
Uma das coisas que faz ligação com o próprio protagonista é o fato que a mana da pessoa que está utilizando, até mesmo fazendo maldade com as meninas, é azul, da cor do protagonista. Então é muito complicado saber se realmente ele não tem culpa no cartório. Eu acharia interessante se ele tivesse culpa no cartório, se por algum motivo o eu dele ali esteja controlando ele, né? Porque ele tem duas personalidades, uma hora ele é vampiro, vai que ele quer tomar sangue ou algo do tipo. Por que eu tô dizendo isso? É porque quanto mais passa o tempo no episódio em si, mais vai aparecendo que ele é o culpado e até mesmo ele tá agindo por mero subconsciente mesmo, ele não tá nem fazendo porque quer. O que acontece é que a gente até mesmo vê um dos momentos que é estranho e sinistro, o pai da personagem matando a pessoa porque aquela pessoa teria enlouquecido. Tem um surto, uma doença que está rolando na cidade onde eles chegam lá para passar o acampamento, que é a cidade do cara, que a pessoa fica louca e no que fica louca a única alternativa é matar. E simplesmente faz a execução ali do nada na frente de todo mundo. As crianças vê, todo mundo vê e dane-se, velho. Enfim, o que acontece é que é estranho, é bizarro isso. E com o tempo a gente vai vendo mais relações do personagem principal com uma garota, onde até mesmo a própria mulher começa a dizer que de fato ela é adotada pelo cara, então ela não tem família, sua família foi exterminada e provavelmente pelo protagonista. Até aí tudo bem, é muitas informações legais, é interessante, a gente até mesmo vê a nova tutora que apareceu, a professora lá, que era justamente a Black Madia, tava por ali andando, mas sei lá, velho, a forma como foi dirigida, a forma como as coisas já acontecem, tava sem sal, não tinha aquele negócio de caramba, tô descobrindo coisas legais, caramba, como tá interessante, não tinha isso. Eu tava assistindo e vamos lá, vamos assistindo. Sabe aquele assistir por tabela? Foi o que eu senti nesse episódio. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que no final das contas, o personagem principal até mesmo sai no encontro com a Melida, porque ela tava com ciúme, porque ele tava muito agarrado com a outra lá e tal. É divertido, é interessante. E no fim ela acaba dormindo, né? Ela se cansa e tal, vai dormir. E aí, meu amigo, vemos uma coisa muito estranha. Do nada o protagonista fica observando ela enquanto ela está dormindo, olha o rosto dela, até mesmo acaricia ela, e aí começa a apertar o pescoço dela, pelo menos tentar fazer isso, ou imaginar como se estivesse apertando. Bizarro, velho, o que tá acontecendo, velho? Bizarro demais. E por mais que acabe o episódio, ainda tem um trechinho, né? Tem ali uma cena pós-crédito que mostra que ela acorda depois de ter um pesadelo mais uma vez, e aí outra pessoa foi atacada. O protagonista não tá lá e aí a culpa vai sobrando para ele. Eu creio que ele está sentindo vontade, no caso de sugar sangue, porque a própria protagonista começou a sonhar com uma pessoa querendo sangue de todo jeito. Pode ser o subconsciente dele, não se sabe. Pessoal, sobre esse episódio foi interessante, teve muitas questões novas aparecendo. O protagonista começou a ser bem mais trabalhado, tem passado dele sendo trabalhado juntamente com o passado da outra personagem lá. E também muita coisa pode ser elaborada a partir daí. Porém, é o que eu tô dizendo, tá sem sal, velho. Simplesmente tá rolando, é legal, mas nada mais que isso. Não tá tão interessante assim. Então é como eu falei, esse anime tá aqui, ó. Aquela montanha russa. É feito Black Clover. Black Clover tem episódios que é maravilhoso. Tem outros que é uma desgraceira, a animação não presta. Por esses motivos, quero sua opinião, o que você achou desse episódio. Você curtiu, acha que eu tô certo, realmente tá uma montanha russa mesmo? Você acha que tá sem sal? Você acha que foi na medida certa? Eu quero a tua opinião aqui, escreve aí nos comentários. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera, fui!